E agora nós vamos louvar com uma canção que diz: é tudo sobre você. Quantos aqui dizem: é tudo sobre você, Jesus? É tudo sobre você, Pai. Por mais que venham as adversidades, a chuva, a porta fechada, é tudo sobre você. E é tudo sobre a tua permissão. Vamos cantar juntos? A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Diga mais perto. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Diga mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. Diga então: me tira o medo. Tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é tudo
você possa se ligar nas coisas do céu. Em Marcos 4 nós vemos a história de Jesus quando ele estava com os discípulos no barco e uma tempestade apareceu. E Jesus estava simplesmente dormindo. E os discípulos disseram: Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? E ele disse: calma, eu estou aqui. Independente do que você esteja passando agora, eu quero te dizer que Jesus está aqui. Jesus está com você, está no seu coração. Ele está sobre a tua vida e sobre a tua casa. Independente do que você está passando, Ele sabe de todas as coisas e é tudo para a honra e glória do nome dEle. Então neste momento que você se desprenda de quem está do seu lado e dê toda a glória que está no seu coração a Jesus. A porta da casa mais simples que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você, Jesus. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, mesmando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte e o medo quer me parar. Então me tira o medo que faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Do monte mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Amém. Glória a Deus. Enquanto eu estava aqui, Jesus tocou no meu coração, porque todas as promessas que Ele fez dentro da Bíblia, que Deus fez aos profetas, às pessoas, Ele cumpriu. E a promessa que Ele nos deixa é que Ele vai voltar. Amém? E que nós possamos ter essa gana, esse gozo por estarmos aqui reunidos, por levar o nome do Senhor, por semear o nome do Senhor, ganhar mais discípulos em nome do Senhor, até que Jesus venha. Amém? Amém, igreja? Vamos cantar até que Ele venha. Vamos nos dobrar até que Ele venha. Vamos ajoelhar, jejuar até que Ele venha. Oh, se você rasgar
rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Fere meu coração uma ferida divina por ti. Fere meu coração uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração uma ferida de fome por ti. Fere meu coração uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha,
oportunidade de estarmos aqui em um lugar público louvando o Teu nome. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor esteja com aqueles missionários, Deus, no campo que estão disseminando o Teu nome, Pai, e que são proibidos, por isso são mortos. Quantas pessoas queriam estar aqui, Jesus, mas estão dentro de um hospital. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade. Nós te agradecemos pela vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Já morreram todo mundo já. Todo mundo foi arrebatado. Boa noite, galera. Vocês estão bem? Na paz de Cristo. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta muito importante. Cadê a galera da Primeira de Santos? Agora sim, glória a Deus. Caramba, passamos mó vergonha no começo. Mas agora tá todo mundo aí, tem galera chegando. Galera, eu quero fazer um bate-papo com vocês de forma bem breve. Nada muito extenso não. Haverá um sermão aqui. Com certeza foi muito bem preparado para os nossos corações. Mas eu quero primeiramente agradecer a presença de cada um aqui. E quero perguntar quem foi no Conjubesp 2024. Dá glória a Deus aí. Alguns pecadores não foram. Brincadeira. Mas foi uma bênção, né, irmãos? Foi top. E aí eu queria bater um papo brevemente com vocês a respeito do tema que foi tratado lá, para a gente trazer à memória algumas coisas. Eu quero dar oportunidade para vocês de dar um testemunho também, porque eu acho que não faz sentido a gente se reunir como corpo, como igreja, se a gente não tiver a oportunidade de compartilhar o que Deus está fazendo na nossa vida, amém? São oportunidades, a gente tem a oportunidade de louvar a Deus com as nossas vozes, com os nossos instrumentos e cantar, louvar as músicas que a gente conhece, as músicas que a gente não conhece. A gente fica criticando as músicas que a gente não conhece, a gente fica feliz quando é a música que a gente conhece, a gente fica caçando heresia na música dos outros. A gente aproveita as nossas oportunidades de diversas formas, mas pouco a gente faz no que se refere a compartilhar o que Deus está fazendo na minha vida, na tua vida, o que Deus tem falado contigo. E aí eu quero que você tenha a oportunidade de se expor no sentido de trazer para a gente o que Deus falou contigo no Conjubesp. Porque o Conjubesp foi uma bênção, amém? Por quê? Aí eu te pergunto, por que foi uma bênção? E aí não fica preocupado em trazer questões teológicas sobre o Conjubesp, os textos que foram... A Joyce subiu aqui e arregaçou, né, no domingo, falou, não, porque na sexta-feira pregou no texto tal, e no sábado no texto tal, e no sábado à noite tal, domingo tal, e falou assim. Falei, caramba, meus adolescentes são bravos demais. Mas o testemunho é uma coisa muito pessoal, né, e não precisa ter esse protocolo todo, não. Mas eu queria lembrar vocês o seguinte, a gente conversou, né, lá, de forma breve sobre liberdade, né, sobre esse tema tão importante na vida do cristão, né, e tão trabalhado, inclusive, na palavra de Deus, não é verdade? Sobre liberdade, sobre se você tem liberdade, se você exerce a sua liberdade. O Zé Libério fez um questionário lá, né, bem interessante, se você se considera livre, se algo te impede de viver a liberdade, se você está vivendo essa liberdade, como que você está vivendo essa liberdade, o que você entende como liberdade, né? O Libério, por exemplo, trouxe o texto de João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Quem conhece o Filho aqui? Dá uma glória a Deus. O Filho te conhece? Glória a Deus. Mas tu é livre? Esse foi o questionamento que foi trazido ao nosso coração. Talvez você tenha dado o primeiro passo aí, mas e aí? E essa liberdade? Como é que ela tem sido exercida? Como é que ela tem sido desfrutada de fato no dia a dia? O texto, né, que foi trazido, até o Libério deu uma criticada lá, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Atos 28, 31, final do livro de Atos. Paulo pregava o evangelho, exercendo a sua liberdade de fato, apesar de estar preso, exercia a sua liberdade em Cristo Jesus. Um paradoxo muito interessante. E aí sabe o que eu estava pensando aqui? Olha que doideira. Vocês acham que o evangelho é muito louco ou só eu? Vocês conseguem enxergar às vezes lógica e nexo? Às vezes sim, acho que às vezes não. Tem muitas vezes que eu fico muito confuso, porque eu acho tudo muito louco.
o fato de Jesus ter olhado para mim e ter entendido que valia a pena morrer naquela cruz, para mim é muito louco. E eu vou morrer sem entender, mas entendo que ele quis fazer assim, e glória a Deus, quem sou eu para criticar, né? Agora, a gente diz que é livre, sabe aquela música Nada Além do Sangue? Quando chega na parte eu sou livre, tu não fecha o olho, levanta a mão e canta com todo o seu coração? Eu sou livre. Já viram a Cristolândia cantando essa música? Caramba, arrepia todo. Negócio muito louco. Pessoas que são libertas, de fato, por Cristo Jesus. E aí essas pessoas que foram libertas, que estão reunidas aqui essa noite, eu e vocês, a gente usa a nossa liberdade em Cristo Jesus para dizer para Ele que nos libertou, e a gente canta assim: fere o meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por Ti. Cara, isso não é muito louco? A gente está usando a nossa liberdade, que a gente podia usar de todas as formas, e a gente está falando: fere o meu coração. Traz uma ferida de fome, uma ferida de sede. É muito louco isso, não é? E a gente às vezes não percebe, porque a música está cantando, é hora de cantar, a música está rolando, é hora de louvar, e você louva, mas presta atenção, a gente faz isso no exercício da nossa liberdade. Cara, a gente é livre para fazer as coisas que para o mundo é uma doideira. É uma doideira. Tenho certeza que muitos que veem vocês exaltando ao Senhor não entendem o porquê que você faz isso. E às vezes nem a gente entende também. Porque não é sobre nós, é sobre o Espírito nos guardando e nos guiando. E aí eu queria dar oportunidade para vocês, pensando sobre isso, para vocês responderem uma pergunta. Pensando sobre liberdade. Aquele que é livre do quê? Vai passando aí, para quem quiser responder. Ajuda nós. Quem é livre do quê? Vamos bater papo. Vamos lá. Ó, quanto mais vocês demorarem, menos o pregador vai ter tempo para pregar, hein? E o homem fala, hein? Para a glória do Senhor. E aí, quem é livre? É livre do quê? Papo é esse de liberdade? Não, tu não pode, pô. Isso, deixa a primeira dama, pô. De tudo aquilo que aprisiona. Amém. Amém. Salva de palmas. Por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, sábia. Quem mais? Daquilo que te aprisiona. Excelente. Tem alguém mais que queira colaborar? Quem é livre? É livre do quê? Tu é livre? Sim, amém, glória a Deus. Livre do quê? Livre do quê? Vou ficar aqui enchendo o saco de vocês hoje. Da morte, livre do quê? do pecado. Da morte, aleluia. Palmas para Jesus agora também. Livres da morte. Quando tu morrer, vai para onde? Caramba, a galera tá na dúvida, irmão. Cara, a gente é livre daquilo que nos aprisiona, livre da morte. Mas aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês se consideram livres? Vocês se consideravam presos? Aprisionados? Essa é uma boa pergunta, né? Porque é muito legal dizer que a gente é livre. Porque, pô, a parte de ser livre é legal. É a parte boa. Mas tu se considerava alguém aprisionado? Isso é real no teu coração? Alguém que era preso? Difícil, né, Gabi? Interessante, né? Tu cresceu na igreja? Por isso. Mas na verdade, a gente que cresce na igreja, às vezes é até meio difícil. Não é verdade, pastor? Tu se considera livre? Tu era preso? Até pela religião. Toma! Caramba, levantou a bola, hein? A religião prende? Sim ou não? Vai negar o que o pastor falou? Falou que prende é porque prende. Como é que a religião prende? Quero exemplos. Como é que a religião pode te aprisionar? Religiosidade? Religião, religiosidade. Legal. O que mais? Me desenvolva o seu argumento.
Obrigado. De maneira protocolar. Legal. Tu já fez isso? Pô, eu também. Outro dia eu vi Outro dia não, quinta-feira, pô. Na Central de Adoração. Igreja boa. O pastor Gil Clay estava lembrando que no livro do John Piper sobre a pandemia, ele fala que uma das coisas que a pandemia fez foi mostrar que muitos crentes eram simplesmente frequentadores de igreja. Aí eu falei, caramba, eu sou um desses aí. Caramba, a pandemia para mim foi um choque sinistro de verdade, assim. Porque eu desaprendi a cultuar sem culto presencial. Na verdade, talvez eu nunca tinha aprendido a cultuar. Talvez tenha sido essa a lição. Eu tenho aprendido a vir para a igreja, a acompanhar a liturgia de todo domingo dessa maneira protocolar, sem perceber. E aí a pandemia fechou, né? Não fechou por muito tempo, mas fechou. Caramba, que doideira. E eu não conseguia cultuar. Chegou no domingo, o domingo era diferente. O que eu faço? Não tem igreja para ir. Como é que eu faço? Era muito louco, foi uma lição muito dura para mim. E glória a Deus por isso. Porque a gente aprende. E a gente aprende que, de fato, até a religião nos aprisiona. E para encerrar minha fala e dar oportunidade para algum de vocês aí corajoso testemunhar algo, eu acho que é muito importante quando a gente pensa em liberdade, lembrar da onde que Deus nos tirou. Se você conhece o Filho te conhece, a matemática ela chega nesse resultado de que você é livre. É a palavra que declara. Entendeu? O Filho te conhece, você conhece Jesus, o resultado é alguém liberto. Só que esse alguém só é liberto quando ele compreende de onde Jesus tirou. E é muito importante a gente lembrar disso. Porque é isso que tira a gente dessa religiosidade. Porque a gente vem para um culto de sábado, para um culto de domingo, um culto de quarta, qualquer que seja. Porque a gente se acostumou e não porque a gente foi liberto. Quando a gente entende de onde Deus tirou a gente vai por causa disso. Vai porque eu sou liberto. Fui liberto da morte, fui liberto de tudo que me aprisionava. E por causa dessa compreensão, porque eu reconheço que só o Senhor Jesus podia me libertar, e assim Ele o fez, aí eu venho. Aí eu venho com todo o coração, aí eu venho render todo o louvor, com toda a glória que o Senhor merece. E isso não é normal, entendeu? Essa que é a questão. O assunto é muito importante porque não é comum, não é normal. Eu sou livre. Não é assim. Você não fala que é livre como se falasse que é corintiano, que é santista, que é palmeirense. Isso é normal, você escolhe um time e começa a torcer. Cara, isso é muito além, é muito mais profundo. E a gente lida como uma coisa comum. Por isso que a gente cultua de um jeito comum. Por isso que a gente lê a Bíblia de um jeito comum, como se fosse um livro de literatura comum. Por isso que a gente ora com uma oração protocolar comum. E a nossa vida de crente é uma vida de crente comum. Quando Deus nos libertou para ver uma vida extraordinária com o Senhor. Não no sentido de obras maiores que o Senhor Jesus, né? Que nem Ele falou. Não é disso que eu estou falando. É uma vida extraordinária de relacionamento com Deus. De desfrutar dessa liberdade com toda a nossa força, com tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Faz sentido isso para vocês? Eu acho que é um bate-papo interessante para a gente ter. Não quero tomar o tempo do pregador, não. Mas eu quero dar a oportunidade para você dizer para a gente como que o Cônjuge Besp falou o teu coração a respeito do tema liberdade. Quem vai vir? Depois dessa introdução, dessa breve pincelada aí. E aí? Por que o Cônjuge Besp foi uma bênção para você? Se ninguém falar, eu vou continuar falando. E não é esse o propósito. Não? Sabe aquele versículo que fala que Ele não nos deu um espírito covarde? Vem, Gabi! Tu só deu um amém, um glória a Deus? Caramba! Vem ler. Aê! Salve de palmas para Letícia! Essa fera aí! Sacanagem.
Lê, 30 segundos. Mentira, fica à vontade. Eu acho que o maior sentimento que eu voltei do Conjubesp é de que tudo é inútil. Porque eu voltei pensando, poxa, a gente não podia viver assim? A gente levanta, come, ora, louva, entra na presença de Deus, entra em comunhão com os nossos amigos, come mais um pouquinho. E no outro dia, a gente tem outras bênçãos para contar. E enquanto quando a gente volta para a vida real, né, para a vida fora do Conjubesp, a gente volta para uma vida de correria, uma vida onde todo mundo acha que o seu próprio é a prioridade. E aí a gente se pega não tendo tempo para ler a Bíblia. A gente se pega não tendo tempo para louvar. Quem tem 2 horas para ficar louvando a Deus durante seus dias? Quem pode parar durante 2 horas do seu trabalho para ler a Bíblia, louvar a Deus? E eu voltei com essa sensação de que, para que eu faço tudo isso, se não é nada disso que vai me levar para o céu? E aí, no meio desses pensamentos, me veio um vídeo no Instagram que eu estava rolando, de um pregador que falava assim, um dia, quando você estiver entrando na fila do céu, e alguém estiver descendo para a fila do inferno, ele vai olhar para você e falar, você não falou disso para mim, você não me contou, você sabia a verdade, você não me contou. Então, eu estou indo porque você não me falou qual era a verdade. E eu acho que o Conjubesp é sobre isso, o Conjubesp é para a gente... Eu saí de lá com esse sentimento de que é para eu me reabastecer, para eu sentir como é estar na presença de Deus todos os dias e não ser presa pelas coisas desse mundo e contar isso para as pessoas. Eu preciso compartilhar isso com as pessoas, para que um dia, quando a gente chegue lá no céu, ninguém olhe para mim e diga que eu não disse para aquela pessoa qual era a verdade. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Lê. Livres para proclamar o Evangelho, excelente. Quero dar oportunidade para mais um. Vamos lá, mais um. Testemunho é sempre muito bom, gente. Tu ficou bem? Tranquila? Que bom. Sentimos sua falta lá. Quem mais? Bora, mais um, mais um. Vamos lá, rapidinho. Quero corajosos, corajosos, corajosos do Senhor. Vamos lá, não é possível. Pode ser sem Conjubesp, vai. Deus fez na tua semana. Vamos ver se a gente chega em algum lugar. Vamos, porque não é sobre Conjubesp só, é sobre o que Deus tem feito na nossa vida, amém? E aí, quem tem algo para compartilhar? Não é possível que Deus não está fazendo nada. Vamos? Então tá bom, eu vou falar para a gente poder passar a palavra para o pregador, que senão a gente não sai daqui hoje. Queria só compartilhar com vocês que esse Conjubesp foi especial para mim em alguns aspectos. Quando você vai para retiro sem responsabilidade de liderar nada, é outra pegada. Quando você vai com medo de todos os BO que pode dar, aí a tua relação com o retiro é diferente. E eu tenho aprendido isso, é uma oportunidade muito legal, um privilégio muito bom de você poder estar naquele ambiente. Eu sempre fui muito fã de retiro. Sempre fui muito fã, de verdade, assim. Sempre foi um investimento que trouxe muito retorno na minha vida. E depois que eu virei pai de 2 agora, pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Eu fiquei um cara mais emotivo, sabe? Pai de 2, é isso aí. E não era muita pegada, sabe? Era diferente, era difícil pra mim, não era de chorar muito não. Depois que eu virei pai, fiquei mais sensível, as coisas mudam, vocês vão chegar lá. E aí, tu ficou mais emotivo também, my friend? Depois que o Lourenço nasceu? Hã? Não? Então é só comigo mesmo. Pessoal, o negócio é pessoal. E aí, o Espírito Santo me toca muitas vezes, né? O Espírito Santo é um negócio que traz a gente, né, para um ambiente onde a gente acaba chorando. E geralmente, quando eu acabo chorando, é por causa do Espírito Santo. Dentro desse contexto. E aí, nesse retiro especificamente, eu acabei chorando. E a lágrima é um negócio que não acontece todo dia, então quando acontece, você acaba falando, pô, interessante. Te marca, né? A não ser que você passe toda semana em prantos aí, talvez seja comum. Mas, e se for, vamos orar pela sua vida, tá? Agora,
para mim era uma coisa muito interessante. E aí o que me fez chorar esse retiro, que foi mais interessante. Um bando de jovens suado, junto, pulando para lá e para cá, cantando, adorando ao Senhor. Mas numa pegada, irmão, que tô louco, não tem como, assim, que para mim já era. Calma aí, que tem uma bola aqui. Aê, garotinho. E aquilo, cara, foi muito louco, porque eu não fui, né? Falei, pai de 2, já não tô mais nessa vibe. E a galera, todo mundo lá na frente, cantando, louvando ao Senhor, aqueles adolescentes. A nossa galera, caramba, aquilo me emocionou 2 vezes ainda. Tipo, teve replay, sabe? E aí aquilo me emocionou porque Deus trouxe pra mim essa realidade. Tipo, cara, por mais que eu não esteja lá, eu sou livre para adorar o Senhor. Adoração não tem a ver só com canção, não tem a ver só com dança, né? A gente sabe disso. Mas caramba, ver aquela galera, tipo, muita gente, tipo, não sei como é que vocês conseguiram, tipo, fazer sem cair. Porque eu fiquei com medo de ver alguém sendo pisoteado lá, porque é impressionante como vocês conseguiram fazer aquilo. E aquilo mexeu comigo, sabe? Me veio um sentimento de, cara, como eu sou privilegiado, como é bom ser de Jesus. Irmão, sem maldade, a galera pulando aqui, moleque, muito alto. Falei, mano, é sobre isso, sabe? É sobre essa alegria, essa liberdade de falar, Senhor, eu sou do Senhor, eu sou teu. E a galera aproveitou, sabe? Eu vi isso, o povo aproveitando a oportunidade. E aquilo me emocionou demais, sabe? Eu queria dizer isso para vocês edificaram muito a minha vida. De verdade. O louvor de vocês edifica a minha vida. Porque lá fora tem milhares de pessoas com a mesma idade que vocês, com a mesma saúde que vocês, com a mesma inteligência que vocês, e jogando tudo isso no lixo, buscando outras coisas que não fazem o menor sentido. E aí ver jovens adorando ao Senhor, sabe, usando a sua liberdade do jeito certo. Isso é maravilhoso. Isso foi maravilhoso. Eu quero glorificar a Deus com vocês essa noite por isso. Amém? Ai, Deus é bom. Santiago, você tá bem, irmão? Pode vir aqui, por favor. Santiago é o pregador dessa noite. Pode ser, irmão, sem protocolo. Não, ele tá bem. Santiago é um parceiro, um irmão que Deus me deu através do seminário. E eu não vou ficar falando muito não, deixar você se apresentar. Mas eu quero só orar pela sua vida, é o mínimo que eu posso fazer por você. E eu quero te convidar a orar por ele, não de forma protocolar, tá bom? Pensa nele, olha para ele aqui, ó. Esse homem precisa de oração, de verdade, tá bom? Ora por ele e vamos fazer isso juntos. Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que a gente tem de estar aqui reunidos como jovens do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor proporcionou para a gente essa liberdade que estamos conversando e vamos continuar conversando aqui através da vida do Santiago, teu servo, Pai. Obrigado porque o Senhor o libertou para poder usar a vida dele diante dessa juventude, Pai. Nessa noite aqui em especial, o Senhor tem falado ao coração dele. Eu te peço que o Senhor o use de uma forma tremenda aqui essa noite, Pai. Como a Juliellen falou no início, Deus, que o Senhor se manifeste aqui. Que nessa hora possamos ouvir a Tua voz novamente. E que através da Tua voz, Pai, da Tua poderosa palavra, sejamos transformados aqui, Deus. Abençoe a sua família, abençoe, Pai, o seu casamento. Continue cuidando, Pai, da sua vida, do seu ministério. Para que ele possa continuar exercendo a sua liberdade em Ti, com grande alegria, Pai. Apesar de tudo, que ele permaneça firme para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, queridos. Graças e paz do Senhor Jesus, amém? Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao pastor Alípio pelo privilégio de estar aqui, também ao Renan por ter me convidado, este santo homem que tem sido um grande cooperador, um grande amigo na peregrinação não só do Evangelho, mas também do seminário. Que grande peregrinação, irmãos. Mas o Senhor é bom, amém? Eu queria, em primeiro lugar, me apresentar àqueles que não... Obrigado, meu irmão. Que Deus te dê mais 2 filhos.
Amém? Gostaria de me apresentar àqueles que não me conhecem. Meu nome é Santiago, como o Renan bem falou. Minha esposa está ali, Amanda. Sou da Central, da Igreja Batista Central de Santos. Essa juventude está aqui conosco hoje. Nós estamos vindo e é um privilégio estar aqui com vocês, cultuarmos juntos. Trago um abraço do pastor Carlos e também do pastor Eli, dos nossos pastores. E vamos para o que interessa, amém? Queridos, eu fiquei sabendo que hoje é um culto pós-acampus, é isso aí? É isso aí mesmo? Tá certo? E qual foi o tema aí? O Renan já falou bastante sobre ele, mas qual foi o tema deste acampamento? Infelizmente eu não pude estar com os irmãos, mas eu fiquei sabendo que o tema deste acampamento que foi livre, liberdade, é isso? Liberdade. Então eu creio que todos vocês pensaram muito sobre liberdade durante o sábado, durante o domingo, como a nossa irmã aqui falou. Estavam ouvindo sermões sobre liberdade, ouvindo e conversando sobre liberdade, e eu acredito que tinha um martelinho na sua cabeça o tempo inteiro dizendo: eu sou livre? Lhe perguntando: você é livre? Eu gostaria de conversar sobre o mesmo tema com vocês aqui esta noite. Nós vamos conversar sobre liberdade. Irmãos, eu preciso abrir esses papéis. Eu não vou conseguir falar e abrir o papel junto, tá? Então me dê só um minuto para abrir os papéis. Pronto. Sem falar já é difícil. Queridos, o Renan, como um bom amigo, ele me deu apenas 20 minutos. Isso não é exemplo de um bom amigo. Ok? Não sigam este exemplo do Renan. Mas eu vou fazer de tudo para nós estarmos dentro do tema, dentro do tempo e também dentro do tema. A primeira pergunta e a primeira coisa que vem à minha mente, eu acredito que vem à sua também. Quando falamos sobre liberdade, sobre ser livre, o que vem à sua mente? O que você pensa na primeira coisa quando você fala liberdade? E então, nós como bons frequentadores da Escola Bíblica Dominical, nós pensamos: como o ímpio precisa ser livre, como aquele que não tem Jesus precisa de liberdade, como aquele meu amigo da faculdade, do trabalho, do colégio, como ele precisa ser livre. Isso está errado? Sim ou não? Não, não está errado. Todos aqueles que não têm Jesus, eles precisam ser livres. Eles precisam ser libertos. Eles precisam ouvir aquele texto que, quando falamos sobre liberdade, é um dos primeiros que vem em nossa mente, como: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou como aquele texto de João capítulo 3, o verso 36, dizendo que todo aquele que crê no Filho está salvo, mas aquele que não crê, sobre ele permanece a condenação, a ira de Deus. E então, nós definimos assim: liberdade é para todo aquele que não tem Jesus. Liberdade é para todo aquele que não conhece ao Senhor. Então, caminhamos sobre liberdade dessa forma. Todavia, irmãos, nesta noite, eu gostaria de conversar com vocês, ainda dentro do tema liberdade, mas sobre um assunto que nós gostaríamos que não fosse tão presente nos nossos dias, que nós não gostamos de admitir que é tão presente muitas das vezes nas igrejas e até mesmo presente no meio da juventude. Um assunto, irmãos, que trata sobre a liberdade, mas que infelizmente ainda está em nosso meio. O que eu quero conversar com você essa noite é sobre uma prisão, a prisão dos pensamentos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar sobre a prisão dos pensamentos, mas como gostava de chamar o apóstolo Paulo, as fortalezas. Nós vamos conversar sobre ele. Por isso, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, o capítulo 10, nós vamos ler este texto, verso 4, verso de número 5. Os irmãos acharam, amém? Qual é o texto? 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 4 e 5.
Irmãos, nós vamos falar hoje sobre liberdade. Mas que tal liberdade é essa? Que liberdade é essa que eu fiquei ouvindo sexta, sábado e domingo? O que é liberdade? Então eu acredito que, por mais que muitos tenham ficado com vergonha, todos conhecem e têm uma definição da palavra liberdade. O que é ser livre? Mas hoje nós vamos conversar sobre os pensamentos, sobre uma liberdade de pensar. E a pergunta é, será que nós somos livres? Será que nós temos liberdade? Vamos ver de acordo com as perguntas. Irmãos, em primeiro lugar, o que é que forma os teus pensamentos? O que forma a tua mente? O que forma a maneira como você enxerga Deus? O que forma a maneira como você enxerga a igreja? Como você enxerga amigos, família? Estamos entre jovens, como você enxerga a sexualidade, um assunto bem presente nos nossos dias? Como você enxerga isso? O que forma os teus pensamentos? O que molda a sua forma de pensar? Porque se formos livres da vergonha e eu perguntar para todos vocês o que é família, vocês me responderão. Se eu perguntar a vocês o que é igreja, vocês me responderão. Se eu perguntar a vocês o que é a verdade sobre a sexualidade, vocês me responderão. Mas a pergunta é, o que tem formado as suas definições? Por que isso é o que é para você? Vamos pensar sobre isso hoje? Vamos pensar sobre esses pensamentos e sobre essa liberdade? Está com a Bíblia aberta em 2 Coríntios 10, versículo de número 4, diz assim, irmãos: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Até aí, queridos. Eu quero te falar de forma breve o que está acontecendo aqui dentro dessa igreja. A igreja de Corinto. Por que Paulo ele está tratando isso com a igreja? Por que de repente ele começa a falar sobre algumas armas, algumas fortalezas? Que contexto é esse de guerra que Paulo está falando? O que está acontecendo dentro da igreja de Corinto? Irmãos, dentro da igreja de Corinto, alguns homens se levantaram no meio da igreja. Alguns homens maldosos. Alguns homens que traziam uma falsa doutrina, um falso ensinamento. Como nós vemos o apóstolo Paulo falar por diversas vezes, os falsos mestres estavam dentro da igreja de Corinto. Esses homens, eles estavam tratando a igreja e o maior objetivo deles, dentro da igreja de Corinto, era difamar o apóstolo Paulo. O homem que plantou aquela igreja. O homem que ardentemente orava, guerreava, lutava e até mesmo enviava cartas à igreja de Corinto. De repente, alguns homens se levantam e têm o desejo, a intenção de difamar ele. Uma das coisas que eles falavam do apóstolo Paulo era que, quando ele estava presente, ele era um homem muito bom, manso e tranquilo. Mas quando ele estava ausente, ele era bravo por meio das cartas, porque eles se intimidavam com a postura dos grandes líderes da igreja de Corinto. Estes homens, irmãos, se validavam em sua eloquência. Afinal de contas, vocês estão lendo cartas de um homem que é fazedor de tendas. Esses homens, os falsos mestres, se validavam pelas suas condições financeiras. Mas essa questão que está acontecendo dentro da igreja de Corinto é que estes homens não é só como eles se validavam. Mas o apóstolo Paulo começa a ensinar e dizer à igreja que estes homens estão pregando outro evangelho a ela. Eles estão pregando outro Cristo a ela. Eles estão ensinando que ser apóstolo não é sofrer. Ser apóstolo é ser bem de vida. Difamando o apóstolo Paulo o tempo inteiro, lhes pregando o outro evangelho. Mudando a forma como a igreja de Corinto enxergava as verdades de Deus. Como eles enxergavam o evangelho. Como eles enxergavam o Cristo. E como eles enxergavam até mesmo o apostolado de Paulo. Mas o pior, irmãos, o pior mesmo, é que quando você lê o capítulo 11, você vê Paulo dizendo assim:
E a igreja está recebendo estes homens muito bem. A igreja está recebendo esses homens que estão adulterando o evangelho. A igreja está recebendo esses homens que estão pregando outro Cristo. A igreja está recebendo esses homens que estão falando que para ser um verdadeiro, você precisa ter uma boa condição financeira. A igreja os recebe muito bem. Essa igreja que foi plantada por Paulo, agora está sendo influenciada por homens, por falsos mestres, na sua forma de pensar, sendo influenciada da maneira como pensam o evangelho, como pensam o Cristo, como pensam o próprio Deus, como pensam a igreja. Irmãos, o grande interesse dos falsos mestres era minar a mente e os pensamentos da igreja de Corinto a respeito das verdades de Deus. Estavam minando pensamentos daquela igreja. E Paulo afirma: a igreja está sendo minada. Os irmãos da igreja estão tendo os pensamentos equivocados a respeito de Cristo, a respeito do evangelho, a respeito das verdades de Deus e a respeito até mesmo do que é ser um servo. A igreja está caindo no papo desses caras. Eles estão minando tudo isso. Estão colocando empecilhos dentro da igreja. Empecilhos não somente dentro da igreja, mas dentro da mente de cada irmão da igreja de Corinto. Sobre quais são as verdades de Deus. E você já vai entender por que eu estou te falando tudo isso. E agora, irmãos, olhe para a sua Bíblia, no verso de número 4. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olhe bem, igreja de Corinto, as minhas armas, como eu vou responder a estes homens, como eu vou lutar contra estes homens que estão difamando a minha vida, que estão difamando o evangelho, difamando a apostolicidade, que estão difamando as verdades de Deus. Não é da maneira com que eles lutam. As minhas armas não são carnais. As minhas armas não são carnais. Eu não luto guerreando com difamações, com intrigas, com busca de poder como estes homens estão fazendo. Mas as minhas armas são poderosas em Deus. E agora a grande pergunta é: Paulo, para que servem essas armas? Olhe para o texto. Essas armas, elas servem com um propósito. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas são as armas de Paulo. O objetivo das armas dele é destruir as fortalezas. E agora cabe uma outra pergunta. Tudo bem, Paulo, eu entendi que você não luta de forma carnal, que tem uma galera dentro da igreja de Corinto te difamando, que essa igreja está aceitando a difamação e a perversão do evangelho, e agora você me diz que tem uma arma aí que é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Mas a pergunta é, Paulo, que fortalezas são essas? Afinal de contas, a gente é uma igreja, a gente não é um forte. Que fortalezas são essas, Paulo? Quais são essas fortalezas? Então vale a pena lembrar, irmãos, onde nós estamos da história. Há homens falsos, há falsos mestres na igreja, infiltrados, falando contra as verdades de Deus, pregando outro Cristo, fazendo com que Paulo caia em descrédito. E dessa maneira, irmãos, os pensamentos da igreja de Corinto cada vez mais estavam se distanciando da verdade. O que aqueles homens falavam do Cristo, cada vez mais, as verdades a respeito de Cristo estavam se distanciando da vida deles e da mente deles. O que eles falavam sobre a igreja, sobre as verdades de Deus e o conhecimento de Deus, minava as verdades. E isso Paulo chama de fortalezas. São essas as fortalezas. O que estes homens estão fazendo é criando obstáculos, empecilhos na mente de vocês para crerem nas verdades de Deus. Cada vez mais a igreja está se distanciando das verdades. E ele dá o sentido de que esses pensamentos estão presos em fortalezas. É por isso o tema.
O pensamento da igreja está sendo levado preso para as fortalezas contra o conhecimento das verdades de Deus. E Paulo se encontra nessa questão da igreja de Corinto. A igreja, veja só, irmãos, quando falamos sobre liberdade, não é só sobre ser livre da condenação do pecado. Mas Paulo está escrevendo a uma igreja a crentes, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, e dizendo: irmãos, vocês estão aceitando homens que se levantam no meio de vocês, e estão pregando outro Cristo, outra verdade, e esses pensamentos estão sendo levados a fortalezas contra as verdades de Deus. É assim que a igreja de Corinto estava indo, e a pergunta agora é, né? Poxa, Santiago, legal, você falou 10 minutos, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? O que tem a ver uma igreja lá de trás, que tinha falsos mestres se levantando e pregando outras verdades, mentiras, afirmando ser verdade, e a igreja estava caindo? O que isso tem a ver comigo? E agora, irmãos, e a pergunta: por acaso o mundo não é assim? Por acaso o mundo não tem tentado fazer as mesmas coisas com você o tempo inteiro? Distorcer as verdades de Deus para você o tempo inteiro? Distorcer o que é o Evangelho? Distorcer quem é Cristo? O que é uma igreja? Por acaso isso não tem acontecido com você? Por acaso você não olha quando você vê os blogueiros da vida? Você vê os canais abertos, o YouTube falando o tempo inteiro, diversas pessoas dando conhecimentos errados a respeito de Deus, e cada vez mais os escândalos acontecendo, e isso cada vez mais está te distanciando das verdades das Escrituras. Será que isso não tem a ver conosco? É que a grande questão, irmãos, é que nós não temos mais esses, até temos, mas os falsos mestres não são tão mais aparentes. Hoje, talvez ele se chame YouTube, que tem diversas pessoas falando diversas coisas que não são verdades. Talvez ele se chame o teu Instagram, cara, que tem pessoas que estão falando ali diversas verdades, ou melhor, diversas mentiras como se fossem verdades. Até mesmo os canais abertos, que para você fazer parte de uma igreja, você tem que dar muito dinheiro. Será que isso não tem distanciado, irmãos? Não foi só presente nos dias de Paulo. Nós acabamos de passar o dia 31 de outubro. Comemoramos 508 anos da Reforma Protestante, ou 509, não me recordo agora. 17, uau. 507. Irmãos, o que estava acontecendo com a igreja? Mentiras, homens se levantando, tentando distanciar a verdade das Escrituras da mente do povo. É sério que mudou? Não mudou, irmãos. Tá tudo bem aí? Tá? Então tá bom. Já estou acabando, tá? Não precisa ficar brava comigo. As coisas estão cada vez mais se distanciando. Os falsos mestres continuam se distanciando. E aqui, irmãos, faz com que os nossos pensamentos, muitas das vezes, se você tem vagado pela internet de forma despretensiosa, ouvindo qualquer tipo de coisa, um conselho: ouça os teus pastores, dê valor a eles, vai com calma no YouTube, não fica ouvindo todo mundo que fala no YouTube e de repente toma aquilo com verdade na tua vida. Dê valor para quem vai te aconselhar quando você precisar. Amém? Irmãos, isso está acontecendo. Os falsos mestres estão construindo fortalezas na igreja de Corinto, de pensamentos contrários a respeito de Deus. Pensamentos blasfemos e errôneos, mentirosos a respeito de Deus. E o mundo quer fazer a mesma coisa contigo. A mesma coisa. Te distanciar das verdades de Deus. Te distanciar da realidade do que é uma igreja. Te distanciar da realidade do que é uma família. Te distanciar da realidade do que é uma verdadeira comunhão. Te distanciar da realidade, como vemos ataques hoje, da verdadeira sexualidade. Jovens, prestem atenção. O mundo está bombardeando vocês o tempo inteiro.
querendo distorcer as verdades de Deus na mente de vocês o tempo inteiro. O tempo inteiro, irmãos. O tempo inteiro. Estamos em guerra. Vocês estão em guerra. Nós estamos em guerra porque somos atacados quando você desbloqueia o teu celular. Quando de repente aparece uma propaganda no YouTube que não tem nada a ver com o vídeo de pregação que você abriu para ver. Você consegue entender isso? Que o entendimento dos falsos mestres, a força dos falsos mestres, continuam tentando distorcer os teus pensamentos e levá-los a uma fortaleza distante do verdadeiro conhecimento de Deus. E a pergunta é, e o tema liberdade? E o tema que a gente tratou tanto no acampamento? O tema se encontra no verso de número 5. Olhe comigo o texto. O verso de número 5, irmãos, ele diz assim, ou melhor, a parte B do verso de número 4. Mas as armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então o texto, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa é a liberdade cristã. Ser cativo. Ser levado para um cativeiro. Essa é a liberdade dos pensamentos cristãos. Do pensamento cristão. Essa é a liberdade. Essas armas, irmãos, que Deus está falando, que o apóstolo Paulo está falando, ela vem para destruir esses pensamentos errôneos que o mundo tentou empregar na minha mente e na sua mente. Os pensamentos errados a respeito de quem Deus é e quem Deus é para você. O que é família. O que é certo e o que é errado. Está tudo distorcido hoje. Ou só eu tenho visto isso? Está tudo errado hoje, o certo é errado e o errado acabou se tornando certo. Os pensamentos das pessoas estão sendo levados às fortalezas, como a igreja de Corinto. Mas o que é interessante, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele não termina o texto aí, mas ele diz, mas as armas que são poderosas em Deus, elas são poderosas para destruir essas fortalezas, para destruir os pensamentos errados, para destruir as doutrinas erradas, para destruir o que você tem achado que é família, o que você tem achado que é sexualidade, que estão errado. Deus tem poder para destruir isso. As armas que são poderosas em Deus, elas têm poder para destruir isso. E agora, irmãos, o texto é de guerra, o contexto é de guerra. É como se nós estivéssemos dentro de uma fortaleza. Os nossos pensamentos estão dentro de uma fortaleza, dentro de um apache, dentro de um castelo. E existem reféns ali, e os reféns são os pensamentos errados, os pensamentos blasfemos, os pensamentos errôneos, os pensamentos imorais, eles estão ali. Então Paulo está dizendo que essas armas que são poderosas em Deus, elas vêm como guerra, ele vem de uma forma para destruir essas fortalezas, para despedaçar essas fortalezas, para arrazoar com todas as cadeias. E então ele pega os teus pensamentos e os meus pensamentos, e ele não fala assim, ei, agora vocês são livres. O que ele faz agora é dizer, vocês são livres das fortalezas do falso engano. Mas nós viemos aqui para que todos os teus pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo Jesus. É para te levar a obedecer ao Senhor. Essa é a liberdade do pensamento cristão. Essas armas são poderosas em Deus para isso. Preste atenção. Irmãos, principalmente os jovens, todos na verdade, o que irá educar vocês a respeito de namoro, a respeito da sexualidade, não é o mundo. Não é. O mundo não vai educar vocês. O mundo tenta fazer isso o tempo inteiro. Ele tenta ditar para você o que é um namoro verdadeiro, o que é
o ser humano de verdade, o que é certo, o que é errado. Isso é o que ele está tentando fazer o tempo inteiro. Ele tenta pregar para você direto que o sexo antes do casamento não é errado. Ele tenta pregar para você o tempo inteiro que consumir pornografia não é errado. Que desrespeitar os teus pais e não dar ouvidos a ele é errado, é certo. Fazer isso é certo. Que se juntar em roda, ou até mesmo a gente pode usar a palavra bando para falar mal dos outros, é certo. E agora, é a hora que alguns torcem o nariz e dizem assim: poxa, quem é esse cara que eu nunca vi na minha vida? Ele chega, sobe no púlpito, pega o microfone e diz para mim o que é certo e errado. Quem é ele para falar alguma verdade assim para mim? Quem é ele para dizer que o fazer o que eu estou fazendo é errado? Em primeiro lugar, essas palavras não são minhas, são da Escritura. E em segundo, isso só mostra o quanto os teus pensamentos estão aprisionados e você não sabia. Isso só mostra como você tem afirmado coisas que as Escrituras não afirmam e para você está tudo bem quanto a isso. Mas eu quero que você observe as defesas, as suas defesas. E por esse motivo, irmãos, o que Deus quer é libertar os teus pensamentos, que estão nessas fortalezas da mentira. O que Deus quer é libertar a tua mentalidade. O que Deus quer é arrancar os pensamentos errados e incoerentes, de acordo com a Escritura, de você. E o que Ele quer fazer, e hoje, é te libertar, mas não para você pensar o que quer, mas para que você seja exposto às verdades de Deus, para que você possa começar a enxergar as verdades de Deus. Essa é a verdadeira liberdade, é ser cativo à obediência a Cristo. E agora, irmãos, é quando nós aplicamos o texto a nós, e encerramos aqui. Porque como fazer? Como orar? Tudo bem, eu compreendi que talvez os meus pensamentos estão errados. Mas o que fazer agora? Em primeiro lugar, olhe para dentro do texto e diga: faça em nós, Paulo. Faça em nós, Espírito do Senhor. Venha e destrua todas as minhas fortalezas. Venha e despedace todos os pensamentos contrários a respeito de Deus. Me ajuda. Admita, irmãos. Admita que talvez você tenha vivido pensamentos errados e você está aprisionado. E você precisa que o apóstolo, como ele escreveu à igreja de Corinto, ele venha com poder e com as armas que são poderosas em Deus para destruir os teus pensamentos errados, para destruir todas essas fortalezas. O segundo, examine a sua vida de forma minuciosa. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida em relação a Deus, em relação a quem você é, em relação ao que você tem pensado sobre todos os exemplos aqui citados. E veja se eles estão em conformidade com a palavra de Deus. Em terceiro, submeta os teus pensamentos, meu irmão. Submeta as Escrituras. Tenha um agir prático. Tenha um agir prático. Bem prático. Quando pensamentos errados vierem sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, quando você ver coisas que são erradas e isso tomar conta da sua mente, repreenda. Fala: Senhor, eu quero submeter os meus pensamentos à tua vontade, Senhor. Faz como o Senhor fez na igreja de Corinto e destrói os empecilhos para mim poder pensar a verdade a respeito do Senhor, para mim poder ver a tua glória, Senhor. Irmãos, nós vivemos em um mundo que somos atacados o tempo inteiro. Os nossos pensamentos são bombardeados o tempo inteiro. A nossa mente é bombardeada o tempo inteiro. Pensamentos blasfêmios, difamatórios, mentirosos, escândalos. E como é que está a tua cabeça diante disso, meu irmão? E aí você faz um amontoado e diz: olha só, essa é a verdade. Igreja não presta mesmo.
Pastor, não presta mesmo. Esse papo de Jesus, isso é conversa fiada. Isso é uma história contada por muitos tempos. Isso não é verdade. Meu irmão, todas as vezes que esses tipos de pensamentos vierem sobre a sua mente, faça isso. Fala: Senhor, estão tentando colocar empecilhos na minha cabeça contra as tuas verdades. Não me deixe ser preso nas fortalezas, Senhor. Destrói todas as fortalezas da minha vida, as fortalezas dos meus pensamentos. E em quarto, irmãos, peça a operação do Espírito Santo na tua vida. Clame de verdade. Saiba que os argumentos não são humanos, e nós precisamos desesperadamente do Senhor. E por fim, abra a sua mente para que tudo seja destruído, para que tudo na sua vida seja levado cativo à obediência de Jesus Cristo. Você quer obedecer ao Senhor, amém? Antes de você começar a obedecê-lo, as fortalezas precisam ser destruídas. Os pensamentos contrários e errados diante de Deus precisam ser destruídos. E não é você quem vai fazer isso, é o Espírito de Deus. É por isso que eu vou te convidar a orar ao Senhor. Senhor, eu preciso ser livre. Eu preciso que esses pensamentos errados saiam, Senhor. Eu preciso ser levado como prisioneiro de Cristo Jesus, a fim de obedecê-lo. Que as masmorras, irmãos, das nossas vidas sejam destruídas, e todos nós aprendamos a se submeter ao senhorio de Cristo, amém? Eu queria orar com vocês. Se você puder, feche seus olhos. E antes de nós iniciarmos esse momento de oração, eu queria que você passasse um tempo em silêncio, mas não sem fazer nada, mas examinando a sua vida e os teus pensamentos hoje. Quais são as áreas? Quais são as áreas, Senhor? Quais são as áreas que está precisando ser mudadas? Quais são as áreas que estão sendo levadas para as fortalezas dos meus pensamentos? Como eu tenho pensado igreja? Como eu tenho pensado Cristo? Como eu tenho pensado família? Como eu tenho pensado namoro? Como eu tenho pensado a respeito de mim mesmo? Quem está te influenciando mais? É o mundo ou a obediência a Cristo? Senhor, nós dependemos do Senhor, Pai. E sem Ti, Pai, absolutamente nada podemos fazer. Por isso, Deus, nós pedimos pela ação do Teu Espírito, que nesta noite, Senhor, os nossos pensamentos, as fortalezas sejam destruídas, que todos nós tenhamos os nossos pensamentos levados cativos à obediência de Jesus. Como foi falado, Senhor, pelo Renan, nós somos livres e escolhemos obedecer ao Senhor. Não somos livres para fazer o que queremos, mas somos libertos para a justiça, Senhor. Traz conformidade em nossas vidas, Pai. Traz conformidade aos nossos pensamentos. Que nos submetamos à obediência a Cristo Jesus. Que o Senhor liberte o pensamento desses jovens, ó Pai, que podem estar sendo levados às fortalezas deste mundo e aos ensinamentos errados. E que assim, Senhor, cumpramos a Tua vontade e pensemos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé novamente.
continuar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Creio que essa música muitos conheçam. E enquanto o Santiago estava falando, veio algo muito forte no meu coração. Não sei se você já esteve fora da igreja, ou se você nasceu, cresceu num lar cristão e conhece a Jesus desde que você se conhece por gente. Mas vou te contar uma coisa, a verdade é que quando nós estamos fora da igreja, a gente acha que está livre. E muitas vezes a gente pensa, na verdade a gente pensa que está livre, mas a gente sente que não é. Porque o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. Então a gente tenta colocar coisas para preencher e aquilo não adianta. E a gente fala, o que eu estou fazendo de errado? E quando você se dá conta de que aquilo que falta no seu coração é a presença de Deus, aí você fala, agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque vocês estão aqui hoje. Vocês perceberam o que faz sentido na vida de vocês, que é a presença de Jesus. E às vezes eu me enxergo muito pequena, porque Jesus ao mesmo Deus e Jesus e o Espírito Santo ao mesmo tempo que eles eram o quarto na fornalha, que eles fizeram de estéril mãe de filhos, que fez leões adormecerem na presença de Daniel. Ele conhece meu nome. Ele ouve as minhas orações. Ele ouve as suas orações. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Quão preciosa é a sua vida para Jesus, a ponto de que Ele deu a vida dele para que hoje você estivesse aqui. Vamos glorificar o nome de Jesus agora, o mais alto que você puder, o mais forte, dizendo: Deus, obrigada por ter me dado todos os livramentos que o Senhor me deu e eu não vi. Muitas vezes seu carro quebra e você não sabe o que poderia ter acontecido. Ah, você pega uma gripe e você não sabe se poderia ter acontecido algo pior. E o que eu tenho para te falar hoje é que, graças a Deus, glória a Deus pela sua vida, porque você é liberto. E que nós possamos entregar e mostrar essa liberdade a outras pessoas, para que elas entendam o amor de Jesus, amém? O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vá, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não teme, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor,
continuar com toda essa alegria, com toda essa força, dizendo: Ele é o único digno de receber a minha adoração. Quantos podem dizer amém? Jesus é o único merecedor da sua adoração. Então vamos louvar o nome dele o mais alto que você puder. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Está tão perto, prove, a paz não está tão longe.
toda língua confessará que Ele é o Deus sobre as nações. E vamos continuar nesse mesmo entusiasmo, nessa mesma paixão aí do seu coração. Porque o amor de Jesus não falha. Por mais que às vezes nós falemos, Jesus, isso que está acontecendo comigo, você não se importa. Porque se você se importasse, isso não estaria acontecendo. E aí, depois de dias, de outros acontecimentos que você fala, caramba, aquilo era pro meu bem e eu não vi. E o amor de Deus nunca falhou. Não vai ser com você que vai falhar, não vai ser agora, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Com as palmas agora. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.
Renan, corre, Renan, corre, Renan. Amém. Amém, queridos. Boa noite a todos. É interessante que o Jonatas falou aqui, nós já sabíamos de alguma forma, nos últimos 4 anos, praticamente ele estava sozinho. Vocês sabiam disso, não? Sempre quando alguém ia falar comigo da Jubalp, eu fiquei um tempo fora de São Paulo e voltei para cá, tem 1 ano que eu retornei para o litoral. É só para nós entendermos o nosso papel como filhos de Deus. Eu procurava, sempre que lembrava, orar pelo Jonatas, porque eu sempre via ele sozinho. E muitas vezes eu ouvi críticas. Quando chegava a mim, eu falei assim, olha, vamos lá junto conversar com ele para ver o que pode ser resolvido. Te garanto para você que nenhuma dessas pessoas que me falaram criticando, porque eu como pastor voltei para o litoral agora, vieram para falar com ele. Então não precisa nem de eu te falar. E nem precisa de saber quem é. Geralmente é assim, quando alguém fala mal de alguém, chama ele para ir conversar com quem ele falou mal, que você vai acabar com essa fofoca, com essa mentira na hora. É assim que a gente faz. Mas eu louvo a Deus por sua vida, nós vamos orar pela essa nova diretoria, mas por você também, por tudo que você fez, na medida que você conseguia fazer para a glória do nome dele com essa juventude. E para vocês eu deixo um abraço aqui do nosso colegiado, da igreja, de todos que de alguma forma trabalham aqui, da liderança. É muito bom receber vocês aqui. Amém? Vamos orar? Você concorda comigo? Coloque-se de pé no seu lugar então. E estenda sua mão para cá. Meu irmão, é uma luta liderar, ministrar, trabalhar com a juventude. É a força da igreja e o diabo quer minar a força da igreja. Isso é muito sério. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do Jonatas, muito obrigado pela liderança, muito obrigado por esses 4 anos, mesmo longe, nós vimos que as coisas com lágrimas, com luta, foram feitas para a glória do teu nome. Os homens jamais vão receber a glória que lhe é devida. E eu tenho certeza que ele o fez para a glória do teu nome. O abençoe, o guarde como pai, como vocacionado, como futuro pastor, como membro da PIBIG, como alguém, ó Deus, que é amigo e que trabalha em favor do teu reino, ó Deus, porque ele entendeu isso, por isso ele encarou esse desafio. E estes agora que estão encarando esse desafio, que eles possam estar juntos, andar juntos, querer, ó Deus, ouvir os outros jovens, para nós construirmos uma juventude que te adora, que realmente gasta os seus dias em favor do teu reino. É o que nós queremos, ó Pai. Os dias são maus, nos ajude a viver eles com um coração que te agrada, por isso consagramos o coração dessa galera que vai liderar ao Senhor em nome de Jesus. E que agora, Pai, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco aqui como igreja, como juventude do Senhor e por toda a igreja espalhada nos 4 cantos dessa terra, Pai. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, só para terminar, irmãos, eu como presidente da Jubalp, declaro todos vocês a nova diretoria da Jubalp no seu ofício, que Deus abençoe e os conduza. Uma salva de palmas. Já tirou uma foto deles? Tirou uma fotinha bonitinha? Olha para lá, o Arthur vai tirar mais uma fotinha de vocês, que eu vou enviar isso para todos os cantos do Brasil. Todos os cantos do Brasil. Bora. Obrigado, mocinha. Deus continue te abençoando. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
vinhetinha faz parte, né? Vai. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo.